Olá pessoal, aqui é o IDS Tutoriais de volta mais uma vez e hoje eu vim trazer curiosidades do sistema operacional Windows aqui no canal. Taca aqui a matéria, vê que interessante. 8 programas de serviço clássico do Windows encerrado pela Microsoft. Saiu recentemente isso aqui no site Mundo Conectado. Microsoft já encerrou ou substituiu vários softwares dos mais diferentes setores ao longo das décadas. Então vamos lá para a curiosidade aqui, ó. Aqui ele fala que, apesar de não ser conhecido por matar tantos serviços como o rival, né, que é o Google costuma fazer isso. A Microsoft também já descontinuou vários softwares com o decorrer dos anos, dos 30 anos que ela tem no mercado. Só que muitos programas vinham normalmente pré-instalado no Windows, isso bem na versão bem antiga já vinha. Fazendo mensageiro, instantâneo, ferramenta de web design e outros. A gente vai começar aqui pelo Internet Explorer, que não deixou saudade para ninguém, com certeza não marcou a vida de ninguém, e tinha os concorrentes dela que era bastante forte, que era naquela época o Netscape Navigator, que depois mudou, teve muita confusão naquela época, lá nos anos antes dos anos 2000, teve muita confusão onde surgiu o Firefox e depois o Google Chrome, que domina o mercado aí na questão dos navegadores. Então o Internet Explorer é um dos que não faz falta hoje em dia, apesar que o Windows 7 ainda tem, mas não é aconselhável usar o Windows 7. Mas aqui embaixo ele fala que oferecido pela primeira vez como um pacote Plus lá na época do Windows 95, o Internet Explorer era duramente criticado ao longo dos anos, trazendo problemas de desempenho, né, em velocidade, vulnerabilidade e ausência de recursos, em comparação com os concorrentes que hoje em dia é substituído pelo Microsoft Edge, com o motor do Google, do Chromium, do Google, e hoje tem o Firefox também, né? Segundo programa aqui, ó, o Windows Live Message, o lendário MSN Message, foi um mensageiro instantâneo favorito dos brasileiros, usei muito isso aí, era muito massa esse programa, veio bem antes do WhatsApp, né? Ele veio bem antes, era uma das formas mais usadas para poder fazer chats online ou individual, ou até em grupo. Esse era um programa muito bom naquela época, que deixa saudade. Ele vinha com um programa que poderia instalar junto com ele, chamado o ferramenta Plus, certo? E o que tinha mais interessante nele é que se você conversasse com alguém no privado usasse essa função aqui, ó, chamar atenção, ele tremia a sua tela e automaticamente botava a tela da pessoa que estava chamando atenção para primeiro. Aí era chato pra caramba, mas era divertido. Ele foi lançado originalmente em 1999 e foi rebatizado com outro nome, que foi o Windows Live Message em 2005. Chegou a acumular 330 milhões de usuários ativos mensais. E ele foi substituído em 2014 pelo Skype. Infelizmente, escolha errada, eu achei, né? É a opinião minha, a escolha errada da Microsoft foi querer substituir pelo Skype, que até hoje acho que não vingou. Outro programinha muito usado, que está em terceiro, que era o Windows Movie Maker. Acho que muito não conhece, mas vinha com o sistema operacional e ele servia para fazer edição de vídeo, mas não era tão profissional como as ferramentas hoje em dia. Ele vinha primeiro lá na época no Windows ME, ele era considerado piores da empresa, né, o Movie Maker, infelizmente não era muito usado. E ele foi substituído por alguns dos programas que hoje todo mundo conhece, que é o Adobe Premiere, o DaVinci Resolver e o Final Cut da Apple, editores que funcionam direto em dispositivo também móvel. E ele foi descontinuado em 2017, esse programa aqui, o Windows Movie Maker, não teve um substituto direto, lançado pela Microsoft. Vamos para o quarto, o WordPad. Esse aqui é um programa recentemente descontinuado pela Microsoft. Esse aqui, ele ficava entre o meio ali, entre o Word e o bloco de nota. Ele foi removido, né? Ele vai ser removido. Ele foi removido da Microsoft recentemente, melhor dizendo, depois de 30 anos. Então, mas aqui embaixo ele informa que ele aceitava esse tipo de extensão na época, que é o RTF,
mas o mais conhecido é o Dock, o DocX e o TXT. Esses três aqui que eu citei, ele funciona até hoje no o Microsoft Word, né? Que é um editor profissional da Microsoft. E aqui, mais embaixo, teve o quinto, que era conhecido como Silverlight. Quem não conhece o Silverlight, ele fazia o papel do Flash Player. Se você queria jogar algum joguinho online, aqueles jogos, precisava do Flash, o Silverlight veio para substituir. Só que depois o Silverlight foi descontinuado, mas a Netflix chegou a usar o Silverlight no navegador. Ele servia, o Silverlight era uma tecnologia em um plug para acesso a certos conteúdos de navegadores, no caso streaming e mídias e animações que o Flash Player fazia, mas foi descontinuado também. Mas o Silverlight, com a evolução da internet, com a evolução dos sites, tanto o Silverlight como o Flash Player foi descontinuado. Por quê? Porque teve a evolução da linguagem de marcação de texto, que é o HTML5. Como ela evoluiu, a atualização veio em 2019 e depois disso outros navegadores nem precisavam mais de um programa como Silverlight ou Flash Player, porque já vinha embutido na linguagem de marcação de texto HTML5. E sexto, teve o Microsoft Bob, que esse aí realmente eu não acompanhei, mas aqui ele fala que era um sistema operacional inteiro, desse exemplo aqui, onde deu a letra Comic Sans, surgiu dela, ele era um sistema operacional dessa forma aqui. Eu não acompanhei essa época, não tenho muito o que falar. E eu não usei isso aqui. Isso aqui era mais usado para versões para iniciantes em informática, bem intuitivo para educar aquelas pessoas que estavam começando lá no início. Mas eu não peguei essa versão. Mas aqui embaixo teve o Microsoft Front Page. Esse aqui eu usei muito, estava dando aula em cursos, dava aula de criação de site pelo Front Page, apesar que existia outros programas para poder fazer site para a internet. E agora, com a evolução, teve outros naquela época. Teve o Dreamweaver, que foi muito usado naquela época, e hoje em dia muita gente usa o VS Code da Microsoft e substituiu bastante aí com louvor o Microsoft Front Page, que era usado muito naquela época, lá nos anos 2003. 3 anos depois, o Front Page foi descontinuado e hoje em dia a empresa sugere o uso do Microsoft Expression Web no lugar. Eu uso o VS Code, quem é desenvolvedor sabe que o VS Code é uma ferramenta bem melhor para criar sites aí. E o oitavo e o último, creio que é o último, é o Cortana, que ele foi usado muito no Windows 8 por causa da inteligência artificial. Na franquia Hello, a Cortana ele veio para disputar com o Siri e Alexa, uma do Google e outra da Apple. Ela começou a operar primeiro no Windows Phone 8.1 em 2014, posteriormente virou um assistente pessoal também no ambiente Windows 10, Android e 8.1. Esse é o Cortana. E por último, tentaram fazer a descontinuação do Paint, só que o Paint ele não foi descontinuado. O Paint quase foi descontinuado. Em junho de 2017, a Microsoft anunciou que o Paint seria descontinuado no Windows 10, virando apenas um app disponível na loja. Isso aconteceu. A ideia era substituir a ferramenta para a versão Paint 3D, também conseguiu fazer isso. Após muita reclamação, todas as campanhas nas redes sociais, a empresa voltou atrás e o Paint não apenas não foi descontinuado, ele foi redesenhado e retornou ao Windows 11 com a interface de usuário renovada. Isso aconteceu quem usa o Windows 11. E aí, pessoal? Essas são as curiosidades que aconteceu aí dos programas que foi descontinuado. Não esquece aí, bota aí nos comentários qual foi desses programas que você conhecia que foi descontinuado. Deixa aí, não se esquece de dar o like, compartilhar esse vídeo e aguardo vocês em um próximo vídeo. Falou!